O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Neste vídeo nós estaremos vendo dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo, mediunidade gratuita. Dom de curar. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Mateus 10, 8. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente, disse Jesus a seus discípulos. Por este ensinamento recomenda não cobrar por aquilo que nada se pagou. Portanto, o que tinha recebido gratuitamente era o dom de curar as doenças e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus para o alívio dos que sofrem, para ajudar a propagação da fé, e lhes disse para não fazerem dele um meio de comércio, nem de especulação, nem um meio de vida. Preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: Guardai-vos dos escribas que se exibem passeando em longas túnicas, que adoram ser saudados em lugares públicos, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão uma condenação mais rigorosa. Lucas 20, 45 a 47, Marcos 12, 38 a 40, Mateus 23, 14. Jesus ensinou também: Não façais que vos paguem pelas vossas preces, como fazem os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, ou seja, apossam-se de suas fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Exigir pagamento por orar a Deus, por outrem, é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, desse modo, seria uma fórmula cuja duração seria proporcional à soma que se pagou. Portanto, de duas, uma: ou Deus mede ou não mede as suas graças pela quantidade de palavras. Se é preciso muitas, por que dizer poucas, ou quase nenhuma, por aquele que não pode pagar? É falta de caridade, e se uma só basta, as demais são inúteis. Por que então cobrá-las? É falta de caridade, é prevaricação. Como sabemos, Deus não cobra pelos benefícios que concede. Como pode alguém que nem mesmo é o distribuidor deles, que não pode garantir sua obtenção, pretender cobrar por um pedido que talvez nenhum resultado produza? Deus não condicionaria um ato de clemência, de bondade ou de justiça que solicitamos à sua misericórdia em troca de dinheiro. Por outro lado, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, resultaria que a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso, a lógica nos dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, encarregue criaturas imperfeitas de colocar preço à sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, se distribui para todos, tanto para pobres quanto para ricos. Se consideramos imoral traficar com as graças de um soberano da terra, quanto mais não será fazer o mesmo com as do soberano do universo? As preces pagas têm ainda um outro inconveniente, é que aquele que as compra se julga, na maioria das vezes, dispensado de orar, pois considera-se quite desde que deu o seu dinheiro.
Sabe-se que os espíritos são tocados pelo fervor do pensamento de quem por eles se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro para orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, esse a um outro e assim por diante? Isso não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Mercadores expulsos do templo. Vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu ao dizer: Não está escrito que minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? E, entretanto, fizestes dela um covil de ladrões? Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, procuraram um meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Marcos 11, 15 a 18, Mateus 21, 12 e 13. Jesus expulsou os mercadores do templo. Deste modo, condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de lhes estipular preço. Mediunidade gratuita. Os médiuns de agora, visto que também os apóstolos tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos Espíritos para instruírem os homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para venderem palavras que não lhes pertencem, visto que não são o produto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre seja dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la de seu objetivo providencial. Todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sentem por tudo o que é de interesse egoísta, sabe como pouca coisa é preciso para que se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os chamasse, recompensando-os a tanto por sessão. O simples bom senso repele esse pensamento. Não seria também uma profanação evocar em troca de dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são queridos? Sem dúvida, agindo assim, podem-se ter manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade delas? Espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda a espécie de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, correm sempre a esses chamados e estão sempre prontos a responder a tudo que lhe é perguntado, sem se preocupar com a verdade. Aqueles que querem comunicações sérias devem, em primeiro lugar, procurá-las seriamente, depois de certificar-se sobre a natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Portanto, a primeira condição para se alcançar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação e o mais absoluto desinteresse moral e material.
Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração real e positiva, não menos importante, que se liga à própria natureza da mediunidade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não somente porque seria desacreditada moralmente, e logo se assemelharia aos que leem a sorte, mas também porque um obstáculo se opõe a isso. É que a mediunidade é um dom essencialmente móvel, fugidio, variável e inconstante. Ela seria, pois, para o explorador, um recurso completamente incerto que poderia lhe faltar no momento mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo e pelo trabalho, e que por essa razão equivale a uma propriedade da qual naturalmente é permitido tirar proveito. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento, e é por isso que ela não pode tornar-se uma profissão. Ela apenas existe com a participação dos espíritos. Sem eles não há mediunidade. A aptidão pode continuar existindo, mas o exercício é falso, é nulo. Não há um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de uma manifestação espírita e num determinado instante. Explorar a mediunidade é, portanto, dispor de algo que não se possui. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. Ainda há mais. Não é de si mesmo que o explorador dispõe. É dos espíritos, das almas dos mortos cuja cooperação se colocou à venda. Esta ideia causa repugnância. Foi esse tráfico comprovado pelo abuso, explorado pelos impostores, pela ignorância, pela crendice e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo a seriedade da questão, lançou sobre seus exploradores o descrédito, elevando a mediunidade à categoria de missão. Consulte o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, e O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. A mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada santa e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, é a mediunidade de cura. Assim é que o médico oferece o fruto de seus estudos, que fez à custa de sacrifícios muitas vezes árduos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, muitas vezes até mesmo sua saúde. Portanto, ambos podem colocar preço nisso. O médium curador, por sua vez, transmite o fluido salutar dos bons espíritos, e isso ele não tem o direito de vender. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada recebiam pelas curas que faziam. Aquele, pois, que não tem do que viver, que procure recursos em outros lugares, menos na mediunidade, e que apenas dedique a ela, se for o caso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifícios, enquanto se afastarão daqueles que esperam fazer da mediunidade um modo de subir na vida. E aqui nós terminamos a leitura do capítulo 26.